Conexão Inteligência, um canal sobre espionagem, geopolítica, tecnologia e direito. Eu sou Denilson Feitosa, presidente da Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência, INASES. Eu tenho pós-doutorado em estudos de inteligência, segurança e direito, e fui professor, pesquisador, visitante no Canadá e nos Estados Unidos para fazer essas pesquisas. Estou acompanhado aqui do brilhante professor Eugênio Diniz, diretor executivo da Sinopsis, Inteligência, Estratégia e Diplomacia. Ele é também professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e ex-oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. E aí, Eugênio? Tudo bem, Denilson? Muito obrigado pela introdução, mas o brilhante é por sua conta, viu? Não, você é brilhante. É gentileza do amigo. Então, hoje estamos aqui no segundo episódio da Conexão Inteligência. Vamos tratar de assuntos muito interessantes. A expulsão de espiões ou supostos espiões de embaixadas, que está conectado com um monte de assunto, né? Existem razões de geopolítica por trás disso. Como é que se liga no Brasil? O Brasil conseguiria fazer esse tipo de, entre aspas, atividade de inteligência? Nossas operações permitem? E também vão ver como essas questões se conectam melhor com o Brasil. E Eugênio vai tratar aqui de um assunto quente, que são as traulitadas que a moeda digital Bitcoin tem sofrido, não é isso, Eugênio? Isso aí. Vamos fazer um comentário e tentar ligar isso também com outros possíveis desdobramentos e outros aspectos ligados a isso, naturalmente, falando da política internacional, ou pelo menos de potencialidades embutidas e questões embutidas nisso aí, na política internacional. Isso aí. Olha, gente, a vida de espião não é uma coisa fácil. No mês passado, a minha atenção foi captada, em particular, pela expulsão de pessoal diplomático da Embaixada Rússia em Praga, na República Tcheca. A República Tcheca declarou essas pessoas como persona não grata e elas, pessoal diplomático, tem as imunidades diplomáticas, mas tem que sair do país, alegando que essas pessoas, esse pessoal diplomático que a República Tcheca acabou dizendo, são pessoas não gratas, tem que sair daqui, tem que abandonar a embaixada russa, tem que voltar, vai para onde quiser, mas sai do meu país. Alegando que eles pertencem ao serviço de inteligência militar russo, né, que é o GRU, você pode traduzir como diretoria ou diretório de inteligência principal, e também o SRV, que é o serviço, a inteligência externa da Rússia, né? A inteligência estrangeira, né, voltada para fora do país. Então, o que acontece? E por que a República Tcheca fez isso segundo a declaração dela, né? Primeiro, qual é a base legal para expulsar essa gente? A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, o artigo 9º, permite que qualquer país, sem precisar dar um motivo, a qualquer momento, possa declarar pessoal diplomático como persona não grata. É uma maneira elegante de resolver algum problema ou de mandar um recado para outro país, porque esse pessoal diplomático tem imunidade diplomática. Então, você não pode sair prendendo e processando simplesmente essas pessoas. Então, declara como persona não grata e essas pessoas têm que sair do país. Acabou expulsando, vamos chamar assim, a expressão, alegando, né, espionagem indevida, acabou expulsando de 18 membros da Embaixada Russa na República Tcheca, e aí deu um motivo. Né? Deu um motivo dizendo que esses serviços estariam ligados à explosão de depósitos de munições, 50 toneladas, né, em Vrbice, uma cidade chamada Vrbice, uns 300 quilômetros de Praga. Mas por que isso teria acontecido? Né? Por que, eventualmente, que razões geopolíticas teriam feito com que a Rússia, se é que fez isso, segundo a alegação, lá em 2014, por que teria feito isso em termos geopolíticos? É porque a República Tcheca estaria mandando munições, armamentos para a Ucrânia, com a qual a Rússia encontra-se em conflito no momento. E a República Tcheca também alegou que esses serviços de inteligência estariam ligados, especialmente o GRU, estaria ligado, dois desses oficiais de inteligência estariam ligados àquele envenenamento com agente químico neurotóxico que ocorreu lá em Salisbury, lá na Inglaterra.
o que aconteceu em Salisbury em 2018, lá em março de 2018? Havia ali o Sergei Skripal, né, e sua filha, Yulia Skripal, que moram lá em Salisbury. Quem é o Sergei Skripal? Ele é um ex-oficial de inteligência da Rússia, mas, na verdade, ele era um agente duplo. Ele também passava informações para o MI6, né, que é o Serviço de Inteligência Externa do Reino Unido. Então, o que acontece? Ele seria um agente duplo, passava informações, acabou sendo preso lá na Rússia, e aí os Estados Unidos acabou trocando civis russos, que teriam sido presos, né, sob acusação de espionagem, foram trocados por esse agente duplo russo, do Serviço de Inteligência russo, mas que seria um agente duplo. Moral da história, né? Supostamente a Rússia teria tentado eliminar, que é uma coisa muito comum que se diz que a Rússia faria, né? Teria tentado eliminar esse ex-agente, ex-oficial de inteligência russo, que estaria vivendo lá em Salisbury. E para isso ele teria enviado 2 dos seus oficiais de inteligência lá em Salisbury, que o teriam envenenado com um gás tóxico, né? Um agente químico neurotóxico de uso militar, né? Da família Novichok. E que foi esse agente químico neurotóxico foi criado pela União Soviética, né? Lá na época da Rússia, que fazia, né, que era o principal país, né, dentro da União Soviética. Então foi feito no tempo da União Soviética, no tempo da Guerra Fria. Bem, o que é interessante, então a República Tcheca diz, olha, esses dois caras também tiveram aqui na República Tcheca, lá em 2014. E eles estiveram justamente naquele período que houve a explosão desse depósito de munições, né? É curioso saber que lá na Bulgária também ocorreu 4 explosões, né, nos últimos anos, até 2020, de depósito de munições. E a ideia que estaria por trás, né, seria que a Rússia poderia tentando eliminar essas munições, esses armamentos que estariam sendo levados, na visão da Rússia, indevidamente para a Ucrânia. Esse é o mundo da geopolítica, né? Agora, é claro que há outros elementos aí, Denilson, claro, que eu acho que vale a pena destacar, que eu acho que ajudam a revelar alguns aspectos do conjunto das dinâmicas em curso, né? Que entram numa questão tão complexa como essa. Frequentemente, acho que a gente já mencionou isso aqui da outra vez, frequentemente essas identificações de espiões e expulsões costumam ocorrer por baixo do pano, né? Do tipo assim, olha, eu localizei, identifiquei, você tira o seu pessoal daqui, está claro que não precisa fazer muito barulho. Né? Muitas vezes ocorre de maneira discreta, né? Por assim dizer. Então, quando isso ocorre com mais estardalhaço, como essa situação, né, que você está comentando agora, geralmente isso envolve uma mensagem pública, né? A tentativa de passar uma mensagem pública. Nesse momento, são coisas que, evidentemente, a gente não tem os elementos todos à mão para poder identificar quais seriam todas as audiências esperadas dessas mensagens e o conjunto de subtextos que vão sendo passados em medidas como essa. Mas algumas pistas a gente pode mencionar. Na medida em que isso é público, com todo esse histórico memorável que você traçou aí, algumas mensagens transparecem. Primeiro, nós não temos nada com isso, nós, República Tcheca, tá certo? Com o que aconteceu aí no Reino Unido. É uma mensagem para o Reino Unido. Nós estamos nos dispondo, nesse momento, a criar um entrevero diplomático com a Rússia, de modo a mostrar para vocês que nós não tivemos nenhuma participação nesse episódio e não estamos abonando esse comportamento, hospedando esses presumidos autores ou partícipes, né, desse tipo de atividade aqui em nosso território. Então, essa é uma primeira mensagem. Uma segunda mensagem, a primeira mensagem que a gente pode imaginar, né, uma primeira audiência.
o Reino Unido, as autoridades do Reino Unido. Né? Uma segunda audiência pode ser a própria Rússia e a própria Ucrânia, né? No sentido de dizer o quê? Olha, a gente está deixando claro publicamente nossa insatisfação com esses comportamentos, não só com a espionagem, obviamente, mas com a presença dessas pessoas ligadas à sua atividade de espionagem aqui. Mas estamos também mostrando aqui, nesse nosso caso, nossa disposição de confrontá-los, e ligando isso, nesse momento, sinalizando, enviando mensagens também a todas aquelas áreas nas quais a Rússia hoje tem mostrado uma postura mais assertiva, agressiva, vai depender de como a gente imagina. Mas então, nós podemos pensar isso em termos da Ucrânia, podemos pensar isso em termos ali do reposicionamento das potências no Oriente Médio à luz dos acordos de Abraão, que a gente mencionou aqui na semana passada, e de outros desdobramentos que estão em curso. E, diga-se passagem, a República Tcheca, ou representantes da República Tcheca, durante a Operação Guardiães da Muralha, essa última confrontação entre o Hamas e Israel, representantes da República Tcheca foram a Israel, junto com representantes da Alemanha e da Hungria, mostrando um posicionamento muito mais conspícuo, de colocar-se ao lado de Israel. Então, tudo isso sugere uma elevação do perfil diplomático da República Tcheca nesse momento. Uma coisa para observar. Por quê? Porque isso tem implicações e possivelmente sinaliza novos realinhamentos também internamente à União Europeia. Para mim, pelo menos, isso não está claro. Não está claro até que ponto vai isso, qual a dimensão dessa atitude, dessa nova postura. Agora, Eugênio, mas é algo a observar. Agora, Eugênio, eu queria destacar um outro aspecto que tem a ver com a matriz energética da União Europeia e também de cada país. A matriz energética de um país, o país precisa viver. Você tem a energia que move a indústria, a energia que move o transporte, a energia que aquece sua comida em casa, que faz comida em casa. Ela pode ser gás, ela pode ser elétrica, ela pode ser carvão. Então, o país tem uma matriz energética. O país, para se manter e para crescer, ele tem que cuidar disso. Olha o que acontece ali nesses termos, né? O que está por trás, né, como possíveis razões de geopolítica relacionada à matriz energética. Veja bem que a República Tcheca está prestes a construir uma usina nuclear. E as empresas russas estavam ali para disputar isso também. Nesse conflito diplomático, onde expulsou o pessoal diplomático, alegando espionagem, alegando esse ataque lá em 2014 também contra as bases, contra um depósito de 50 toneladas de munições, também alegando que esses dois que estiveram lá em 2014 pertencem a esses serviços de inteligência, cujo pessoal de inteligência está ali na Embaixada da República Tcheca, estava ali com a roupagem de pessoal diplomático. Todos os países do mundo fazem isso, inclusive o Brasil. Você pega oficiais de inteligência, coloca na embaixada, todo mundo sabe que ele os outros países concordam, e você confere a ele imunidade diplomática. Isso é o jogo dos espiões do mundo, isso é uma coisa normal. Só que, com isso, o que a República Tcheca fez? Já excluiu possíveis participação de empresas russas na construção dessa usina nuclear. Agora, e não para aí, né? Não para aí. Os Estados Unidos, eles estavam aplicando sanções, né? As empresas que estivessem participando da construção daquele gasoduto, que é o Nord Stream 2. O Nord Stream 2, né, ele passa... Vamos lembrar aqui a importância dessa fonte da matriz energética. Estados Unidos, 33% de representatividade
na matriz energética é do gás natural. A principal fonte de energia dos Estados Unidos é o gás natural, curiosamente. É claro que nós sabemos que petróleo, nós sabemos que energia hidrelétrica, carvão, são tudo importantes nos Estados Unidos. Mas é curioso saber que 33% dos Estados Unidos é gás natural, ele está produzindo mais ainda. E os Estados Unidos têm vontade de, claro, vender esse gás lá para a União Europeia. E aí me aparece a Rússia, que já tinha a Nord Stream, também conhecido como Nord Stream 1, e começou a construir essa Nord Stream 2, ligando diretamente a Rússia com a Alemanha. A Alemanha é o principal motor industrial, né, da União Europeia. E com isso, construindo essas duas linhas extras dentro dessa Nord Stream 2, o que vai acontecer? A Rússia vai conseguir fornecer gás natural diretamente para a Alemanha, deixando de lado países que hoje são países de trânsito. A Ucrânia está em guerra, está lá em conflito até militar com a Rússia, mas passa gasoduto lá, passa oleoduto lá, e a Ucrânia ganha dinheiro para que esse gás que vem lá da Rússia vá para a União Europeia e cobra uma taxa ali de trânsito desse combustível, vamos chamar assim, dessa energia. A mesma coisa. Tem outros países ali, Polônia, a própria República Tcheca também é um país de trânsito e recebe por isso, porque esses oleodutos, esses gasodutos estão passando pelo seu território. Aí o que acontece? O que está em jogo aí como uma possível razão de fundo geopolítica? Esses países, que são países de trânsito, né? Então nós temos... eles estão com receio, porque antes a Rússia não poderia simplesmente dizer vou aumentar o preço do seu gás ou vou cortar o gás desses países. Por quê? Porque senão a União Europeia não vai receber essa importante fonte de energia que está vindo da Rússia. Então, importante fonte de receita para a Rússia. Fonte de receita para a Rússia, mas fonte de energia para movimentar... Né, a União Europeia. Você tem transporte, você tem indústria, você tem um monte de coisa. O gás natural, ele tem um alto poder calorífico, é muito versátil. O gás natural não consegue substituir, por exemplo, o querosene como combustível de avião. Mas, no mais, o gás tem muita flexibilidade, contamina menos o ambiente que as outras fontes não renováveis, como petróleo, como carvão, né? Então, não estou me referindo ao carvão vegetal, né? Então, o que acontece? Ele contamina menos o meio ambiente, né? Polui menos o meio ambiente, os efeitos do gás estufa, né? Os efeitos de aquecimento global da Terra. O gás ele é melhor. Então, você tem ali metano, propano, e assim vai, né? Pentano, tem um conjunto de gases naturais aí que são produzidos para esses fins. Então, o que acontece? Eles têm medo de outras razões geopolíticas. Não só eles deixam de ter uma fonte de renda, não é pequena, é da ordem de bilhões de dólares, mas, ao mesmo tempo, a Rússia pode usar isso como pressão sobre aqueles países. Olha, Ucrânia, República Tcheca, países ali do Báltico, Estônia, Letônia, Lituânia. Pessoal, é o seguinte, eu vou aumentar o gás, e se vocês não fizerem certas coisas que eu quero em termos de política externa, eles estão com medo que essa Nord Stream 2 sirva como um pretexto para a Rússia fazer pressões políticas, de política externa sobre eles. Então, você vê... Ou aumente o cacife, né? Aumenta o cacife, porque, olha, não adianta, eu posso até cortar o gás de vocês, ou aumentar o gás de vocês, porque eu estou conseguindo chegar onde eu quero, sem precisar de vocês. Então, você vê que tem muitas razões de fundo. No mês passado, em abril, houve mais de 12 países andaram expulsando pessoal diplomático das embaixadas russas em seus países, alegando espionagem. Lá em 2018, quando aconteceu o caso Sergei Skripal e sua filha, que foram envenenados, não morreram, mas ficaram com a saúde extremamente séria, mais de 100 pessoal diplomático russo foi expulso dos Estados Unidos, da União Europeia, como uma represália àquele suposto envenenamento. Uma coisa interessante nesse caso desse possível envenenamento de oficiais de inteligência russo é como se descobriu quem eles eram. Porque o Ruslan, por exemplo, né, e o Alexander Petrov, que entraram com esse passaporte na Rússia e concluiu que esses dois teriam feito... o Reino Unido concluiu que esses dois teriam envenenado o Sergei Skripal e sua filha Yulia. Eles tinham passaporte com esses nomes. Agora, é interessante saber como foi que chegou à conclusão que o Ruslan, na verdade, não era Ruslan.
né? Foi um coletivo de investigadores, pesquisadores e jornalistas independentes, né? Que se dedicam a esse tipo de coisa, a fazer pesquisas, né? Tentar descobrir quem é o senhor das drogas de um país, ou eles rastreiam armas químicas e assim por diante, né? É um coletivo de investigadores, pesquisadores e jornalistas. Eles debruçaram sobre isso, aplicando tudo quanto é técnica de pesquisa em fonte aberta, né? Pesquisando a imagem, assim por diante. Vale a pena conferir, vamos deixar o link aqui, que foi o Belincast.com. É um verdadeiro curso de como eles descobriram que, na verdade, ali era o Anatoly Vladimirovich Tipigar, né? Que é um herói da Federação Russa. Lembrando que o presidente Vladimir Putin, ele disse que não, que aqueles dois que visitaram a Inglaterra, lá em Salisbury, eles estavam visitando a cúpula de uma igreja lá, a torre de uma igreja, eles não foram lá para envenenar ninguém, eles não eram oficiais de inteligência. Aí vem o Belincast.com, descobriu que, na verdade, o Ruslan, ele era um oficial de inteligência super condecorado, é uma medalha rara isso, né? Que é o herói da Federação Russa, que é entregue pessoalmente pelo próprio presidente. Então, na verdade, quanta coisa está por trás. Depois vale a pena acompanhar o Belincast.com. Agora, o que isso tem a ver com o Brasil? O que tem a ver com o Brasil é que o Brasil não conseguiria fazer nada disso. O Brasil não tem uma legislação que permita você ter uma história cobertura profunda, né? Olha, ser espião no Brasil é algo muito difícil, porque você quer ter uma carteira de identidade ou uma certidão de nascimento falsa, mas isso é legal, porque você vai criar uma história de cobertura para atuar como um oficial, um agente de inteligência. Então, tem que ter, é legítimo que todo país forte no mundo, rico, com democracia forte, tem serviço de inteligência forte e muito bem regulamentado. Você consegue fazer tudo isso. Estados Unidos consegue, Inglaterra, França e outros. Então, a Rússia consegue. Agora, como é que nós mandaríamos um oficial nosso, não para explodir nada, mas para poder descobrir coisas que são estratégicas para o Brasil, usando um passaporte, entre aspas, falso, com uma identidade falsa, né? Quer dizer, não é a Agência Brasileira de Inteligência que produz passaporte, não tem uma legislação para permitir fazer isso. Como é que você tem uma CNH, uma carteira de habilitação, também com uma identidade falsa, para ter uma história de cobertura que não descubra quem você é? Também não conseguimos fazer isso. Um oficial de inteligência no Brasil, ele corre o risco de ser preso a qualquer momento, porque a legislação no Brasil não permite criar uma história de cobertura profunda, que você vai lá no registro, né, de pessoas físicas e veja, não, o cara está registrado aqui, ele existe. A CNH, qualquer policial que pegar vai ver que não, é verdadeira, né? A placa do carro, existem placas de segurança, mas se você investigar um pouco mais, isso aqui é uma placa de segurança, então é difícil demais ser, entre aspas, espião no Brasil, ser um oficial de inteligência no Brasil. Nós aqui da Associação Internacional... Eu diria o seguinte, rapidinho, com relação a isso, Denilson, bem rápido e bem limitado, porque no meu caso eu tenho, por ter sido oficial de inteligência, eu tenho restrições Você sabe muito legais bem do que a gente está falando, em comentar determinadas coisas. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena pensar, o que isso traz à tona, é o seguinte: por razões históricas bastante compreensíveis, há uma resistência, da época do regime militar, naturalmente, né? Há uma resistência social razoavelmente arraigada, uma desconfiança, eu diria, não com relação a pessoas, nem mesmo com instituições específicas, mas com determinados aspectos da atividade de inteligência, pelo menos relacionados a ela. Com fortalecimento da atividade de inteligência no Brasil, é verdade. Porque as pessoas têm uma preocupação muito razoável com o potencial de abuso envolvido, sendo que várias pessoas que ainda estão em plena atividade política hoje viveram sob a sombra dessas possibilidades, ou pelo menos de algumas dessas situações de, no mínimo, potencial abuso, num passado que hoje já não é mais tão recente, mas ainda fazendo parte, digamos assim, da história pessoal de pessoas vivas e ativas. Então, eu chamaria a atenção para um aspecto.
de certo modo, a legislação que regulamenta a atividade de inteligência no Brasil, desde a criação da ABIN, ela prevê mecanismos de supervisão e de controle externo. Até, se a gente fosse olhar do que está no papel, é uma legislação que tem pontos muito, muito interessantes. Mas existem dificuldades, às vezes, do próprio dia a dia da vida política que trazem, ou que talvez tragam a consciência da dificuldade de levar isso adiante com muito afinco. Tá? Eu contrastaria com a situação exatamente em Israel e uma característica do parlamento israelense, do Knesset. Tá? Quem faz parte do governo parlamentarista em Israel, não pode fazer parte das comissões. Então, como quem faz parte do governo geralmente são os membros mais sêniores dos partidos da coalizão governamental, quem pode fazer parte das comissões pelos partidos do governo geralmente são políticos menos tarimbados. Os da oposição não têm essa restrição. Então, os membros das comissões, inclusive as comissões que fiscalizam esse tipo de atividade no Knesset, os membros das comissões, os membros mais robustos do ponto de vista político, geralmente são os da oposição e não do governo. Então, isso traz um peso para a participação da oposição nessas comissões que, digamos, tem poucos equivalentes no mundo. Com essa composição, a atividade de inteligência de Israel consegue se desenvolver melhor. Agora, Eugênio... Até porque há uma consciência, ou pelo menos uma expectativa, maior de que a fiscalização seja mais pela intensa. Oposição. Agora, Eugênio, eu e você tivemos juntos, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, que estava sendo presidido pelo ex-presidente Fernando Collor. Lembrando que nosso sistema de inteligência no Brasil sofreu um baque profundo quando Collor assumiu como presidente da República. Uma das primeiras coisas que ele fez foi uma medida provisória que ele extinguiu todo o Serviço Nacional de Informações. Ficamos quase 10 anos sem isso, né, Eugênio? Então, e ali nessa comissão, eu e você juntos ali, nós colocamos para aquela comissão, que é presidida ali, então, pelo ex-presidente Fernando Collor, que esse medo, esse receio da atividade de inteligência, ela tem que ser superada. Porque o país que não tem uma atividade de inteligência forte, bem regulamentada, com suas capacidades bem desenvolvidas, é um país que está em desvantagem competitiva perante os outros países. Vou repetir, não há país forte, rico e com democracia forte que não tem atividade de inteligência muito forte. E aqui você também juntos, né? A comissão de relações, a comissão mista de atividade de inteligência, de controle da atividade de inteligência do Congresso Nacional, a SECAI, ela pediu à Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência, então já presidida por mim, que nós criássemos um texto de projeto de lei regulamentando as operações de inteligência. E foi o que nós fizemos. Eu elaborei esse texto, o Eugênio participou, o Eugênio Diniz, o professor Joanes Val, Brito Gonçalves também, o professor Vladimir também participou, um agente de Polícia Federal, todos que tinham participado, tinham atuado com a atividade de inteligência. Eu mesmo já chefiei o órgão de inteligência mais de uma vez. Nós elaboramos um texto de projeto de lei, que foi acolhido na íntegra pela então presidente da Comissão Mista de Controle de Atividade de Inteligência do Congresso Nacional, ali foi em 2015, que colocaria o Brasil 50 anos para frente em termos de operações de inteligência. Tudo isso que a gente está falando aqui, a legislação estaria prevendo, estabeleceria isso, o oficial de inteligência atuaria bem e poderia produzir toda essa história de cobertura profunda, né? Mas isso é história para... Né? Foi o PLC, quem está curioso, o PLC 3578 de 2015, mas entrou naquela situação complicada dos impeachments, né? Então isso acabou não sendo possível naquela legislatura, terminou aquela legislatura, o projeto foi arquivado, que é uma pena, que ele era profundo, né? Ele trazia as experiências das nossas pesquisas no exterior, adaptando a realidade do Brasil. Mas sobre o Bitcoin, você tem que falar, né, Eugênio? Ainda falo, mas eu queria... Quais são as tralitadas que está... fala aí. Eu volto a elas, mas eu queria um comentário rápido só sobre esses pontos, bem rápido, tá? Sobre esses pontos que você mencionou, Denilson. É muito difícil a gente superar, como sociedade,
esses medos sem uma confiança muito robusta nas instituições que farão esse controle. Quando você mencionou, né, quando o presidente Collor tomou essas decisões, na verdade, a extinção muito mais jurídica, porque, de certa maneira, o corpo de oficiais, de agentes, ele ficou, na verdade, vagando entre os ministérios. Né? As pessoas não foram mandadas embora. Elas, uma época, faziam parte da Secretaria de Assuntos Estratégicos, né? Até a criação da ABIN, que regulou. Mas, veja, aquilo tinha, antes de haver o início, né, do processo de reformulação institucional, as pessoas se lembravam era do SNI. É uma preocupação muito séria. Né? As motivações do então presidente Collor para fazê-lo, difícil da gente, para fazer como fez, difícil da gente ver. Mas a resistência social ela é muito compreensível e muito legítima. Nós temos que vencer isso, né? Onde estava a Polícia Federal, onde estava o Ministério Público, onde estava a Justiça naquela época? Todos estavam nesse período fazendo jogo. Mas todo mundo não passou pela transição democrática. As Forças Armadas passaram pela transição democrática. Claro. A Polícia Federal, o Ministério Público, todos passaram a viver uma vida democrática, né? De respeito aos valores democráticos. O Serviço Nacional de Informações, com sua agência central, o SNI, também estava passando por essa evolução democrática, como um aluno meu, numa pesquisa sobre esse documentos secretos daquela época, pegou um documento que ninguém nunca saberia que lá no futuro ia ter um aluno meu produzindo uma pesquisa sobre isso. Demonstrou que o SNI, o Serviço Nacional de Informações, e sua agência central, o SNI, também estavam passando por essa transição democrática. Eles nunca podiam imaginar que 20 anos depois alguém teria acesso àqueles documentos secretos. A gente tem que vencer esses medos, porque nós temos que pagar o preço. Mas vencer esse medo com isso, Denilson. E esse aspecto. A desvantagem competitiva nossa é muito grande, né? E às vezes a única forma de vencer o medo é enfrentando. Ou seja, a Polícia Federal evoluiu, o Ministério Público evoluiu, as instituições do Brasil evoluíram. Nós temos que dar tempo que a inteligência evolua. E a única forma de fazer isso é deixando ela crescer e controlando. Se ela não cresce, não há nem o que controlar direito. Essa que é a verdade. A Agência Brasileira de Inteligência, é uma pena tão grande. A BIM tem um orçamento pequeno, ela não tem a legislação, não só a BIM, mas outros serviços de inteligência, o orçamento é pequeno, não tem as capacidades de atuar adequadas. Tem que deixar crescer para poder fazer o controle, senão a gente permanece numa posição de desvantagem sempre. Mas nós voltamos a isso, Eugênio. Eu quero ouvir as traulitadas do Bitcoin. Traulitadas do Bitcoin. Vamos lá. Vamos lá. Mas é o seguinte, só fechando esse assunto, sobre esse aspecto que você menciona, é uma pena que esse projeto, que havia sido encampado pela deputada João Moraes, não tenha podido seguir adiante. Né? Mas ele mudaria a história do Brasil, ele mudaria para sempre a história do Brasil. É muito avançado, controles firmes, transparência do sistema, todos os meios adequados ali. Mas e as traulitadas do Bitcoin? Estou curioso. Aí eu sei... O que ocorreu? Na semana passada, né, o CEO da Tesla, Elon Musk, ele anunciou que a Tesla não aceitaria mais bitcoins como forma de pagamento de seus produtos. Quando ele havia anunciado, ainda nesse ano, que ele iria aceitar. Quando anunciou que aceitaria, o Bitcoin disparou. E quando ele anunciou que não aceitaria mais, o Bitcoin despencou. Hoje, né, no começo da semana, é muito volátil o Bitcoin. A cotação do Bitcoin varia muito, oscila muito, mas esses momentos ficaram muito, muito claros e muito marcados. Aspectos interessantes para observar. Isso não é simplesmente uma variação por razões de acontecimentos dramáticos de um ou outro ativo financeiro comercializado no mundo. Não. Por que é que o Bitcoin teve
esse crescimento, essa valorização na esteira do primeiro anúncio da Tesla, né, do seu diretor executivo, de que aceitaria Bitcoin. E seria a primeira, digamos assim, grande companhia em escala global, multinacional, na ponta dos desenvolvimentos técnicos, tecnológicos, uma companhia que fez avançar a discussão e a tecnologia e a viabilidade do carro elétrico para muito além, com todas as implicações que isso está tendo para todo mundo da energia. Mas, então, a Tesla e o seu diretor executivo teriam sido, então, seus primeiros grandes atores do mercado normal, né, do mercado que não é o subterrâneo ou dos geeks, né, dos fissurados em computador, dos gamers. Não. O primeiro grande ator mainstream, embora na ponta inovadora desse mainstream, a aceitar o Bitcoin como meio de pagamento. Isso produziu um impacto muito significativo, que é, digamos assim, a expectativa de que, então, o Bitcoin estaria sendo efetivamente aceito. Quando o CEO da Tesla, Elon Musk, faz esse anúncio de que não vai aceitar mais, ele dá um argumento para isso. O argumento não tem nada a ver com, digamos, os aspectos de moeda do Bitcoin. Tem a ver com o fato de que a mineração do Bitcoin, o processo de geração, né, de novas unidades de Bitcoin, a analogia é com o ouro, né, ele consome energia demais, o que é verdade. Né? O aspecto interessante é que a indústria de mineração do Bitcoin no mundo hoje, segundo algumas estimativas, consome mais energia do que a Suécia. Ok? Então, assim, é uma indústria muito exigente em termos de consumo de energia, com alguns aspectos. Na medida em que o Bitcoin se valoriza muito, o retorno da mineração, mesmo com equipamento pouco eficiente, equipamento antigo, tem que ser muitos equipamentos, né? Mas, então, torna-se muito caro ter sempre os equipamentos de máximo desempenho e máxima eficiência, inclusive energética por operação, para fazer esse processo de mineração. Não tem como explicar aqui agora como é a mineração do Bitcoin, mas saibam disso, né? Saibamos disso, mantenhamos isso em mente. Na medida em que o Bitcoin se valoriza muito, uma panóplia, né, de equipamentos obsoletos, ineficientes, muito consumidores vorazes de energia, vão ser ainda assim rentáveis no processo de exploração do Bitcoin, ou de mineração do Bitcoin, o que faz com que o consumo agregado de energia aumente e ainda assim seja compensatório. Em boa parte dos casos, envolvendo, no caso de alguns empreendimentos mais arrojados de mineração, às vezes construindo geradoras próprias, que também não necessariamente são de energias renováveis, para esse processo. Então, quando o diretor da Tesla, quando o CEO da Tesla, Elon Musk, anuncia que é por isso, ou anunciou que era por isso que ele deixaria de aceitar, que ele reverteria, então, a sua decisão anterior, isso colocou o Bitcoin numa saia justa muito grande. Por quê? Porque isso trouxe à luz algo que praticamente não era mencionado, que é essa relação do Bitcoin com
com um consumo de energia muito grande. Isso é interessante por quê? Porque o Bitcoin, ele embutia uma promessa, se isso se realizaria ou não é outra coisa, mas ele embutia uma promessa de uma situação muito diferente na história monetária mundial, no mínimo desde o feudalismo. O que é que nós fomos, o que é que foi sendo a história da moeda, principalmente para fins de transações entre comunidades políticas diferentes, desde o final da Idade Média. Nós tínhamos os diversos feudos, cada um com seus impostos, seus senhores feudais cobrando seus impostos. Quando houve a ascensão do Estado Nacional, houve uma enorme simplificação dessas transações, na medida em que as moedas reduziram e a cobrança de impostos também. Ao longo do processo de consolidação dos Estados Nacionais, até o final da Segunda Guerra Mundial, mesmo antes do término, em 1944, o que foi ocorrendo foi um crescente processo de construção política institucionalizada, centralizadora, não necessariamente num único Estado, como no caso das instituições de Bretton Woods, particularmente do Fundo Monetário Institucional, mas ainda assim como uma instância coordenadora constituída pelos Estados, e que foi avançando sobre diversos aspectos até recentemente, e vem avançando nessa construção institucional. Mas e o ouro? Eu lembro que mesmo o padrão ouro, ele envolvia uma decisão política governamental de lastrear ou não a moeda, de fazer a sua moeda nacional, equivaler ou não, ser conversível, imediatamente conversível, a uma determinada quantidade de ouro. O Bitcoin é completamente diferente disso, lógica. É um universo totalmente descentralizado. Quebra o sistema financeiro internacional, o sistema financeiro local, pelo menos... a ideia de controle por bancos centrais. De repente aparece uma moeda digital, descentralizada, e isso realmente é revolucionário, né? Agora, ou pelo menos embutia um princípio revolucionário. A hora que essa... Então, isso até trazia uma certa... um certo charme ao Bitcoin no mundo alternativo. Agora, essa discussão do problema energético joga ou traz à luz um lado que muitos considerariam sombrio, né? Ou pelo menos não tão cristalino da mineração do Bitcoin, talvez inclusive exigindo naquilo que é a infraestrutura física, um tipo de regulamentação que até então o Bitcoin não parecia estar sujeito a. Agora, interessante, Eugênio, é que a gente vive esse mundo virtual, né, digital, e esquece que ele tem uma base física. É o caso do Bitcoin. Bitcoin, a produção desse tipo de moeda digital, que é chamada de mineração, é resolvendo equações complexas. Resolvendo um problema complexo, aquilo ali você consegue criando o Bitcoin. Você cada vez mais complexo. As que vão sobrando são as mais complexas. Isso, existem computadores muito potentes, com muita capacidade de produção. Operando em paralelo. Muitos computadores operando em paralelo. Esses computadores processando problemas matemáticos extremamente complexos, consomem muita energia. Né? Olha a matriz energética aí de novo. No caso aí, a matriz elétrica, que é um componente da matriz energética. Né? Você precisa fazer esses computadores... Como que a energia elétrica você precisa, de onde ela vai ser convertida? Agora, de onde vem a energia elétrica? Ela vem, que nem no Brasil... Da termoelétrica? A Brasil é uma das maiores, das mais limpas matrizes elétricas do mundo. 60% da nossa matriz elétrica... Se a gente não considera aquilo que foi destruído na inundação do lago, né? 60% da matriz elétrica brasileira é hidroelétrica. Então, relativamente... Enquanto o Brasil tem ali 43% de energia limpa, enquanto o resto do mundo é 14%, por exemplo. Então, vem de onde isso? Vem de hidroelétrica ou vem de carvão? Ou vem de óleo? O que o Elon Musk falou é o seguinte: boa parte dessa energia
vem de uma matriz, de uma fonte energética não renovável e que piora o efeito estufa no mundo, piorando o aquecimento global. Ele falou, olha, enquanto esses computadores gastam com essas fontes de energia, né, de onde vem a eletricidade, né? Tem eletricidade baseada em carvão, por exemplo. Isso está piorando a questão do aquecimento global. Por isso, ele fez essa declaração que fez que caísse a moeda. Curiosidade é que eu citei o Bellincast.com, lá ele ensina como rastrear o uso de Bitcoin por agentes de inteligência russos. Olha que coisa interessante. Ele também, a gente no episódio passado tratamos ali do conflito Israel-Hamas, né? Então ele também tratou de como ele descobriu o financiamento do Al-Qassam, né? Que é um braço armado do Hamas. Muita gente não sabe, acha que o Hamas inteiro é declarado como terrorista. É verdade. Os Estados Unidos, por exemplo, faz isso, mas não é todo o país que reconhece o Hamas inteiro como terrorista. Às vezes considera só o Al-Qassam ali dentro, né? Tem um nome técnico ali, mas Al-Qassam quer dizer seção. Então, o que acontece? Esse braço armado é considerado terrorista por alguns outros países. E aí, esse Bellincast, né, se entrar no mérito de ser terrorista ou não, não é objeto aqui da nossa exposição, mas o Bellincast mostrando ali como ele rastreou financiamento do Al-Qassam, né, dentro do Hamas, usando Bitcoin. Muito interessante, né? E ali, na mesma hora, eu tracei um paralelo. Se a gente pode rastrear moedas, podemos usar essas técnicas, né, para rastrear eventuais financiamentos ilegais de campanhas políticas no Brasil, por exemplo, né? Então, a partir do momento que você dominou aquela técnica, você pode usar em outros contextos. Muito interessante, né, Eugênio? Nós temos muito... Olha, esses assuntos nós vamos voltar a tratar deles, né? Vamos tratar de Bitcoin com profundidade, vamos tratar desses aspectos de operações de inteligência, tanto aspectos práticos como aspectos legais, políticos, enfim. Gente, é um prazer enorme estar aqui com eles, né? Com vocês aqui, eles, elas, né? O pessoal que está... assim, foi impressionante o número de views, né, de visualizações que nós tivemos. Muito obrigado a todos que visualizaram. Foi um número impressionante para o episódio inaugural, o anterior. Muitos likes. Lembre de dar um like, o dedinho para cima, clique em cima, dê um like aí no nosso canal, né, na Conexão Inteligência, no nosso vídeo. Clique ali em cima, faça a subscrição também, inscreva-se, né, no nosso canal. Clique ali num sininho ali do lado da subscrição, da inscrição no nosso canal, para habilitar a notificação. Assim, sempre que tiver uma coisa nova, nós vamos começar a fazer muitos vídeos de 2, 3 minutos também, para colocar aqui sobre assuntos específicos da atualidade. Esse é um episódio mais longo, nós vamos ter vários episódios mais curtos, né? E de 3 minutos, se você clicar ali, se inscrever no nosso canal, clicar ali no sininho que tem ali, que ele já vai para dentro do seu celular, para você habilitar a notificação, sempre que tiver uma coisa nova, você vai saber. E compartilhe! Clique ali em share, compartilhar e mande para outras pessoas para divulgar o canal, para nós ganharmos força, animação, para trazer sempre assuntos interessantes. E comente o que você gostaria de ver aqui, em termos de espionagem, geopolítica e tecnologia, direito, dessas coisas todas. Né, Eugênio? Gente, prazer enorme, então. Foi um abraço enorme para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço, Denilson. Tchau.